paz do Senhor. É um privilégio estar aqui com vocês essa manhã, esses 3 dias de encontro. Eu comentava com alguém que Renas, para mim, é um encontro desse campo evangélico onde você aprende muito mais aí do que aqui, né? Você tem uma riqueza na plateia que é algo absurdo. Então, eu fico até constrangido de estar nesse espaço aqui de fala, porque eu acho que vocês têm muito mais a falar, a ensinar e a compartilhar do que eu. Isso eu tenho certeza. A história de cada um, a experiência de cada um é de uma riqueza e de uma diversidade que dá conta da diversidade brasileira, que é um privilégio estar aqui. Então, teremos encontros. Eu tive que chegar só ontem à noite, mas até amanhã, à tarde, à noite, a gente vai ter uma oportunidade boa de trocas, de compartilhar e de se conhecer. Peço para o companheiro, irmão, camarada, não sei como é que eu chamo, abrir o data show, ele atendeu o celular agora, então acho que eu vou ter que ir eu mesmo. Desligam esses celulares, por favor. Enfim, o tema... Foi irônico, desculpe. O tema da fala aí que me pediram para dividir com o marco regulatório é sobre engajamento e participação em políticas públicas. E aí, como eu sou uma pessoa obediente, eu fiz o que me pediram e preparei uma fala de 20, 30 minutos, não mais do que isso. E, enfim, o objetivo é um pouco instigar vocês com questões que têm me incomodado e tenho pensado, para depois a gente ter essa breve troca e depois no almoço, no jantar, ter trocas mais consistentes. Bom, de onde eu falo? Eu sou de formação... Eu sou casado com a Daniela, pai do Daniel, isso que interessa. Não dado ao vinho, marido de uma mulher só, também isso é importante, dependendo de onde você anda. Sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente eu exerço uma função de direção, sou diretor de uma unidade da universidade, chamada NUTES, trabalho com educação em saúde e ensino de ciências. Durante 3 anos, eu atuei como conselheiro do governo federal no Conselho Nacional de Juventude e, mais recentemente, tenho atuado junto ao município na área de políticas de saúde da escola e no Estado na área de alimentação escolar. Então, eu falo a partir desses lugares. Na minha experiência no governo federal com política de juventude, o início do Conselho, a implementação da juventude dentro da Constituição e primeira Conferência Nacional de Juventude. No município, tendo contatos com a Coordenadoria de Saúde da Escola, dialogando com a Educação e Saúde, e no governo estadual tive uma experiência de consultoria junto à Secretaria de Ação Social e Direitos Humanos. Também falo, historicamente, nossa, falar minha vida inteira, já foi 2 minutos. Participei de ABU durante muito tempo, acho que isso é constituinte aí da minha formação, Aliança Bíblica Universitária. Tive uma experiência também, por um bom tempo, no movimento ecumênico. Eu trabalhei no Conselho Ecumênico de Documentação e Informação, CEDI, e no ISER, Instituto de Estudos da Religião, também no Rio, os 2. E, mais recentemente, os últimos 10 anos, eu tenho atuado junto ao FALE, que é uma rede de defesa de direitos. E se você encontrar pessoas bonitas no evento da Renas, tenha certeza que essas pessoas são do FALE, né? Que são pessoas bonitas. Uma principal característica, eu acho que são essas. São pessoas muito bonitas, que eu gosto muito de ver, estar junto e compartilhar do Evangelho e de certos valores e certas ênfases. Bom, vamos ao que foi me pedido. Eu vou estruturar minha fala em 4 pontos, né? Primeiro, um breve histórico de políticas públicas no Brasil. Segundo, conceitos de política pública. Terceiro, cenário atual da política pública a partir de 2 temas, de 2 questões que me interessam. Quarto, desafio para Renas em relação às políticas públicas. Então, vamos começar. Tem esse negócio aí na tela. E aí, pensando, e aí fazendo curto uma longa história, o que caracteriza a política pública no Brasil, a partir de que a gente pode ou deve pensar a política pública no Brasil? Primeiro, a gente tem uma herança colonial, que não tem como fugir dela, é um fato objetivo. Primeiro, o extermínio da população indígena no Brasil, e segundo, a
a estrutura em relação à questão racial no Brasil, em relação aos negros. Então, você tem uma estrutura de desigualdade que se estabelece nesse país que é absurda e que até hoje tem efeitos. Então, a gente tem uma situação em que o negro, no caso, negro, mulher, que mora no Nordeste, se for transexual, isso aí não existe, porque isso se mata no Brasil com muita facilidade. Jovem, negro, mulher. Então, é um dado que contribui na formação desse Estado que a gente hoje vive. E esse Estado ele se estabelece nesse início, a gente está falando de século XVI, XVII, início do Brasil mesmo, numa lógica que tudo que acontece por parte do Estado é um favor que o Estado faz à população, não é um direito. Outra coisa que tem a ver com as capitanias hereditárias é a lógica da privatização do espaço público, que a gente vive hoje o tempo todo nesse país, né? A ideia é que não existe uma concepção de público nesse país, é muito fraca essa concepção de público. A toda hora a gente se depara com pessoas super interessantes, super, sei lá o termo que a gente usa, progressistas, sei lá que termo a gente usa melhor do que esse, mas, enfim, que a lógica que esse Estado público representa uma postura pública, republicana, é algo ainda muito fraco no Brasil e que remonta a um passado onde tinha coronel, onde tem clientelismo, onde tem caudilho, onde tem corporativismo, onde tem toda uma lógica onde o público se tornou privado. Isso permanece até hoje. Então, o DR, né, vários setores, a própria classe política brasileira, eu fui eleito, então eu tive voto e tenho direito onde eu estou, e esse valor público muito fraco. Terceira característica, e aí o Império Brasileiro ele tem muito marcado isso, é a ideia de centralização. Né? Então, o Estado brasileiro se forma numa lógica de centralização. Isso tudo caminha, saindo já do século XIX para o século XX, proclamação da República, ainda um Estado centralizado, política café com leite, né? História em 5 minutos em Goiás. Em 1930, nosso querido Vargas cria um Estado Nacional, que se chama aí, era Vargas de um Estado Nacional, e aí começa a se ter uma estrutura de que vai se chamar na literatura cidadania regulada. Então, a cidadania ela se dá a partir de mérito, não é uma coisa para todos. O papel dos sindicatos e da própria política social que o governo Vargas implementa, tendo uma centralidade importante, e uma lógica de Estado onde você tem um grupo que tem mérito, que paga imposto, que é sindicalizado, versus um grupo que não paga e que é foco das famosas políticas sociais higienistas, né? Que é a ideia de você consertar o pobre, de você ajudar o pobre, de você botar ele no rumo certo, ensinando o que é certo ser feito, que eu defino o que é certo. Só pensando numa política pública, que é uma política pública que eu tenho olhado com carinho ultimamente, é a Política Nacional de Alimentação Escolar. Então, ela vai ser situada historicamente no início do século XX. Semana passada eu estava num evento e aí eu comentei sobre política de alimentação escolar. Uma pessoa, Alexandre Castro, que é professor do Cefet Pastor Batista, veio conversar comigo de uns textos que ele estava lendo, que em 1906 se estabeleceu por Nilo Peçanha escolas de artes e ofícios, que duraram 10 anos, não deram certo. Mas um dos motivos que elas não deram certo, segundo uma consultoria de um educador americano, era que os alunos deixavam de ir à escola porque passavam fome. Então, o governo brasileiro determina que se dê alimentação na escola, isso no início do século XX. Um pouco depois, também no Rio de Janeiro também, uma escola, uma senhora muito caridosa, vendo que os alunos passavam fome, começa a servir comida para as crianças. E aí o nome dessa escola fica sendo conhecido como Mate com Angu, que ela dava mate a angu, né? O pessoal chamava mate com angu, achando graça. E a ideia é que você tem esse início da alimentação escolar muito em função de atender um pobre que passa fome, uma boa vontade de uma senhora, de um grupo de pessoas, professores, mães, muito numa lógica assistencialista de consertar coisas que estavam erradas, coisas que não estavam funcionando. Meados do século XX, você tem o período das chamadas reformas de base, reforma agrária, reforma da saúde, reforma da educação, movimento que acaba perdendo força com a ditadura militar. Ditadura militar, né, vocês sabem o que aconteceu melhor do que eu, você tem uma ruptura entre Estado e sociedade, você tem uma relação muito complicada, o Estado passa a ser contra a sociedade, processo que a gente consegue, com o tempo, superar, obviamente, junto a uma tendência mundial,
mas, enfim, uma marca importante é a proclamação da Constituição, promulgação da Constituição no final da década de 80. Daí a tal da Constituição Cidadã. Aí a gente vai ler a literatura, e no final eu dou uma referência a um site que tem bastante coisa. A literatura vai afirmar que acontece, depois da Constituição, o que um ou outro autor chama de contra-reforma liberal, neoliberal. E, basicamente, é o governo Collor, né? Você tem a Constituição, que implementa uma série de coisas, mas é muito curioso que essas coisas só acontecem pós-Collor. Então, continuando na alimentação escolar. Em 1906, 10, 12, tem iniciativas pontuais, muito assistencialistas. Década de 50, em 1955, se estabelece a alimentação escolar enquanto política pública, política nacional de alimentação escolar, deixa de ser merenda escolar. E aí, ainda assistencialista, ainda bastante preocupado em matar a fome, melhorar a capacidade de aprendizagem do aluno, mas uma política nacional centralizada. E aí, com isso, imaginem os problemas de uma centralização de alimentação para o Brasil inteiro, né? Brasília fornecia comida do norte ao sul. E aí tinha dinheiro americano, substância, suplemento alimentar, enfim, não vou entrar nisso, que não é o foco aqui. Mas só continuando com o exemplo, a Constituição vai delimitar a importância da descentralização e do controle social. Em relação ao PNAE, isso vai acontecer em 1994. É definido, o nome PNAE vem em 94, e se estabelece, a descentralização do programa, ou seja, os municípios e estados recebem o dinheiro da União e implementam nas suas cidades e nos seus estados. Exige-se o controle social por meio da criação dos conselhos de alimentação escolar e se define, se afirma que a alimentação escolar é um direito do aluno. Não é um favor, não é para matar alguém que está com fome, não é para resolver uma ajuda a ninguém, é um direito. Né? São pagos impostos, ele faz parte de um projeto maior da educação com qualidade, e nesse contexto é que se estabelece a alimentação escolar. Em 94, então, você tem a descentralização, que acontece nesse período, que é a última bolinha ali que eu coloquei, conferências, conselhos e PPAs. Por exemplo, PPA, Plano Plurianual, ele está na Constituição, mas é promulgado em 98 no governo Fernando Henrique. Então, você tem esse lapso de tempo, que seria esse período Collor, que aí você tem no governo Itamar, primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, alguns movimentos, sem entrar em educação e saúde, que tem um processo mais consolidado, mas você tem, ao fim e ao cabo, no governo anterior, governo do Lula, uma série de experiências, de conselhos, de conferências, uma ampliação dessa relação Estado-sociedade. Em relação à merenda escolar, fruto de uma organização dentro do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, de uma longa batalha, uma longa discussão, se estabelece em 2009 uma lei que, para mim, eu comecei a estudar alimentação escolar por causa dessa lei. Eu estava numa reunião esperando a Daniela e apresentaram o projeto, isso em 2007, salvo engano, e eu fiquei encantado, que a lei diz o seguinte: a alimentação escolar é um direito e ela deve acontecer nos estados e municípios, necessariamente por meio da compra direta do estado e do município de 30% do que é consumido na escola da agricultura familiar. E ela deve ser ampliada para o ensino médio e educação de jovens e adultos. Duas coisas simples, objetivas e que têm um impacto financeiro, social, cultural extremamente interessante, extremamente bacana, falando português, claro. Então, a ideia, a gente vai pensar que, em 2011, a verba do PNAE no Brasil são de 3 bilhões de reais. A ONU tem um programa de alimentação escolar no mundo que a verba é a mesma que a verba brasileira. O governo do Obama lançou um programa de educação nas escolas alimentar. A verba que o Obama lançou para isso foi 40 milhões de dólares. Então, a gente está falando de um programa que movimenta 3 bilhões de reais, que é 1 bilhão e pouco de dólar, agora a dólar está subindo, né? Mas, enfim, movimenta um volume de recurso absurdo e atende 45 milhões de pessoas no Brasil. E que, na sua estrutura, se teve a ideia, a partir da discussão na sociedade civil, dentro de um conselho do governo federal, de se estabelecer que 30% desse recurso tem que
ser destinada à compra de produtos in natura, frutas, legumes e verduras, da agricultura familiar local. Isso é muito interessante. Isso é muito bacana. Isso é fazer política pública. Uma política pública que começa, talvez, uma das mais antigas e mais permanentes na história brasileira. E agora uma discussão nova que se tem no Congresso Nacional é de regulamentar a figura da merendeira, porque é uma figura que é meio invisibilizada no processo da alimentação escolar, que é a pessoa que faz a comida. Então, é uma pessoa negra, é mulher, é de escolaridade baixa, e ela, eu sempre brinco, né, tipo Monteiro Lobato. Né? Todo mundo sabe da Dona Benta, mas quem ralava e cozinhava era a tia Anastácia. Ela que estava lá todo dia, a receita era dela, a Dona Benta só copiava, eu sei. Então, é uma figura que o pessoal esquece, que não é valorizada. E hoje se estabelece uma discussão no Congresso de se criar uma função, que seria a técnica de alimentação escolar, que teria como papel cozinhar. Né? O cozinheiro, que é uma figura, às vezes, esquecida nessa política. Mas está se avançando. Então, a ideia da segurança da alimentação escolar, ela tem um elemento de intersetorialidade também, que ela reúne saúde, reúne educação, reúne hoje, com essa questão da lei dos 30%, a Secretaria de Agricultura, mobiliza Embrapa, universidades por meio do SECANI, conselhos de alimentação escolar, que é a sociedade civil presente, legislativo. Então, a ideia é que é uma lei que já tem, é uma política que tem um longo tempo e que vivenciou esse processo brasileiro, e a ideia é que, olhando para esse quadro, a coisa está muito ruim. Né? A gente vive aqui, vocês mais do que eu sabem disso, mas já teve muito pior. Né? A ideia é que a gente está avançando, devagar, a gente chega em algum lugar, é complicado, mas a gente precisa ter essa visão de conjunto e pensar num Estado que foi patrimonialista, que foi autoritário e que hoje começa a estabelecer alguns diálogos que têm que ser aprofundados e melhor fundamentados. Muito rapidamente, eu separei 3 conceitos de política pública. Diria, certinho, bastante sumário e um outro que eu acho interessante, instigante. Então, o certinho, políticas públicas são ações assumidas pelos governos, instituições estatais, com ou sem participação da sociedade, que concretizam direitos humanos coletivos ou direitos sociais garantidos em lei. Então, essa é uma definição, digamos, entre aspas, bastante objetiva, clássica, bem padronizada. Algum autor vai brincar e dizer que política pública é intervenção do Estado numa situação que está dando problema. Então, está tendo um problema, o Estado vai lá e faz alguma coisa. Então, perde perspectiva essa ideia de programa, de desenvolvimento, de interação, de aspecto legal. E aí é uma visão menor de política pública. E uma visão de política pública que eu achei simpática, uma definição, que vai dizer o seguinte: política pública é uma forma política contemporânea de exercício de poder na sociedade democrática. Então, discutir e pensar política pública é fazer política. Óbvio, né? Mas às vezes a gente não gosta de fazer política. E aí fazer política hoje no Brasil passa por discutir política pública, por se candidatar em partidos e concorrer a cargos eletivos, por ir para a rua e queimar a bandeira dos Estados Unidos ou fazer outra coisa mais interessante, por fazer ações corporativas da UDR ou de sei lá quem quer que seja, por fazer lobby em alguns espaços, apesar que o lobby no Brasil, como termo, não pode. Mas, enfim, a ideia é que discutir e atuar nesse campo que Renas atua é uma forma de fazer política na sociedade contemporânea. Ponto. Renas faz política. Ótimo, que bom, fico feliz. Vocês também, eu espero. E a ideia de que fazer política por meio da discussão de política pública é um espaço para a igreja evangélica que eu considero muito interessante. A ideia do controle social, de conselho tutelar, conselhos de direitos, conselho do idoso, de saúde, de alimentação escolar, de segurança alimentar, de juventude, as dezenas, centenas de conselhos municipais, estaduais e federais são um espaço de fazer política que eu sonho que a gente tenha muita gente envolvida nisso. Porque é um espaço muito interessante de fazer política, é um espaço muito rico de fazer política.
Esse processo, esse conceito de política pública, ele se fundamenta basicamente num contexto em que os excluídos, jovens, negros, mulheres, LGBTs e quem mais a gente quiser colocar, deixam de ser um problema social, algo a ser resolvido, algo a ser eliminado como problema, e passam a ser sujeitos de direito. Sujeitos de direito que vivem um contexto de oportunidade e de participação. Então, a lógica de política pública hoje, ela fundamentalmente, ela contempla uma lógica que a nossa vida hoje tem que ser sociocêntrica, sei lá, sociedadocêntrica, e não mais estadocêntrica. A ideia é que a sociedade é um foco, é um elo. Enquanto no Brasil o Estado teve uma importância, uma centralidade muito grande na sua história de construção, a perspectiva é que hoje a política pública ela se passa por um processo participativo. Nós vivemos num Estado que não é mais contra a sociedade. Nós não vivemos mais na ditadura. Nós elegemos diretamente os nossos representantes. Nós participamos desse processo. Essa participação ela acontece não só por meio do voto, mas por meio desses conselhos de controle, de proposição, de monitoramento das políticas públicas. Cenário atual. E aí, duas coisas muito pontuais, uma mais geral. Eu diria, política pública é um tema da moda, né? Acho que depois, nos últimos 10 anos, é uma coisa que aparece muito. Então, pensar por que esse tema se tornou um tema da moda. E a segunda questão, eu falo de onde eu venho, da universidade, e aí uma pessoa com formação em sociologia, mas que trabalha num programa de educação. E aí eu pensei em 3 conceitos de educação que eu acho importantes a gente considerar pensando em política pública hoje. Então, primeiro, porque a política pública é um tema em evidência, né? A fotinha que eu tinha posto aqui se corrompeu. Primeiro, política pública se torna um tema em evidência, o tema da moda, por conta da estrutura econômica mundial, né? Então, isso eu estou voltando lá, final do século XIX, Estado liberal, não vamos entrar nessa discussão, mas toda a objetividade do Estado, que o progresso por si só ia resolver a humanidade, aqueles filmes Charlie Chaplin, Revolução Industrial, né? Havia a crença no mundo, no final do século XIX, muito forte, de que o crescimento econômico ia levar ao progresso social. Todo mundo tinha certeza, ou boa parte das pessoas tinham. Aconteceram as 2 grandes guerras, e depois das 2 grandes guerras, ficou evidente que isso não acontecia e que a desigualdade era muito violenta. Então, diante desse fracasso liberal, né, que já que o pessoal gosta de falar tanto que modelos sociais fracassaram, então o modelo liberal também fracassou, se estabeleceu políticas de proteção social, né, estado de bem-estar social. Vocês com certeza já ouviram falar disso. Então, a ideia de que você tem a lógica que o sistema econômico, por si só, não dá conta da vida em sociedade e que o Estado tem que atuar de forma protetora para garantir uma vida em sociedade minimamente razoável. Segunda importância em relação à evidência das políticas públicas é a questão que hoje a gente vive uma democracia participativa e representativa. E aí, essa democracia exige respostas. E essas respostas elas vão acontecer no campo da política pública. Então, as demandas aparecem e o Estado responde por meio das políticas públicas. E o terceiro item, eu diria que a política pública é um tema em evidência por uma questão cultural, né? Hoje, mais do que nunca, a gente roda aí pelo Brasil, vocês estão também, e cada vez mais aquela velha máxima do MST, eu acho que é compartilhada pelas pessoas, né? Terra não se ganha, terra se conquista. Direito se conquista, né? Eu tenho direito. Ninguém está me fazendo um favor, né? A escola do meu filho não é um favor. Eu tenho uma atividade de pesquisa, lá numa equipe que eu coordeno na universidade, e que a gente tem como atividade ouvir alunos por meio de uma metodologia chamada grupo de diálogo. E o tempo todos os alunos falam, não, a merenda escolar, a alimentação escolar é um direito. Ninguém está fazendo um favor para mim, eu tenho esse direito. Minha mãe paga imposto. Quem paga a merenda? Todos os alunos falam, de primeira, a gente, é o imposto que a gente paga.
As pessoas já têm isso muito marcado, muito evidente. Não existe nenhuma boa vontade do Estado em fornecer os 5 dedos do Fernando Henrique: saúde, educação, segurança, trabalho, não me lembro mais. Então, não há favor. Não é porque é legal, não é porque é bacana. O Lula não é o bacaninha aqui. Não, é direito. Acabou, não tem. Isso aí está posto para alguns setores, alguns mais, outros menos. E aí eu entro, nossa, a letra está horrível, né? Nas questões de contribuições da educação. Esse primeiro texto é um texto de um autor peruano chamado Mariátegui, e é um texto que eu acho muito, muito bonito, eu gosto dele, né? Outra vez a juventude grita contra os maus métodos, contra os maus professores. Por isso, maus professores poderiam ser substituídos. Mas maus professores podem ser substituídos. Esses métodos ruins poderiam ser melhorados. Porém, não cessaria a crise universitária por isso. A crise é estrutural, espiritual e ideológica. A crise não se reduz a que existem professores ruins. Consiste, principalmente, em que faltam verdadeiros professores. Há, na universidade, alguns catedráticos estimáveis que ditam de forma sagaz e de forma competente os seus cursos. Mas não há um só exemplo de professor da juventude. Não há um só tipo de condutor. Não há uma só voz profética, diretriz, de líder e de apóstolo. Um mestre, não mais, bastaria para salvar a Universidade de São Marco, para purificar e renovar seu ambiente enrarecido, não sei o que é isso, morboso, também não sei, e infecundo. Deve ser coisa ruim. As cidades bíblicas pecadoras se perderam pela carência de 5 homens justos. A Universidade de São Marco se perde pela carência de um professor. É um cara marxista, muito bom, por sinal, e bíblico, né? Marxista é muito crente, né? Só que eles não sabem. Mas, enfim, é muito crente mesmo, nossa. A ética como exemplo. Aí Paulo Freire vai falar isso todo dia, né? A ideia do exemplo do professor, o exemplo do maestro, o exemplo daquele que se dispõe a estar num processo, estar liderando, ou estar cooperando, e que essa ética dessa pessoa ela tem que se fazer presente. Acho que nós, como cristãos, isso é um ponto fundamental, né? Coríntios 13, né? Sem amor, eu posso dar tudo para os pobres, que não vai ter valor nenhum. Tudo que a gente faz, se não tiver essa noção de serviço, essa noção vivenciada, que um processo é muito importante, em que a gente não reproduz posturas autoritárias, posturas intolerantes na nossa prática, não adianta nada esse discurso vazio. Né? Porque as cidades bíblicas caíram porque não tinham 5. Né? Na Renas tem 5, tem muito mais. Só o Carlinhos já vale por 10 ali. Só para deixar ele sem graça. Mas essa questão do exemplo, dessa ética que foge da discussão, lembra do Fernando Henrique, a ética da responsabilidade, a ética da... Tinha 2 éticas, a gente até inventaram a filosofia tem isso. Mas, enfim, a ideia desse exemplo que não pode ser perdido de referência. Tem uma coisa que eu li recentemente que eu fiquei encantado, que é essa primeira frase, que eu nem lembro de quem é de um texto em inglês sobre tecnologia educacional, mas achei a frase genial. Na teoria, não tem diferença entre teoria e prática. Na prática, tem. Isso eu achei tão inteligente, rapaz. As coisas que a gente se encontra na vida, que coisa genial isso. E aí, um ponto que eu tenho ultimamente, me chama muito a atenção, é esse papel da teoria. Que aí eu me vi muito nessa situação, que quando a gente começa a trabalhar com política pública, e no caso eu sempre atuei junto aos grupos da diversidades, como o pessoal gosta de dizer, né? Diversidades, mas meu querido, já até a diversidade, não, mas o S, porque é importante, é plural, mas é a diversidade, não adianta, é desse. Tá bom, os atores e atrizes, brancos e negros, mulheres, enfim, essa panela toda que eu amo estar junto. Tem essa segunda citação, que é uma professora que faleceu em 2007, que eu lendo esse texto dela, faz 1 mês, 2 meses, eu fiquei bastante impactado. Ela está discutindo como na educação e nas ciências sociais, na sociologia,
existe um recuo da teoria, é isso que ela vai chamar. Então, a ideia é que, cada vez menos, a gente tem... Nossa, meu tempo já foi. A gente tem menos teoria e mais a lógica. Na educação, muito isso, né? A coisa do professor, que a técnica, o exemplo, essa lógica de você perder discussões, que tem a ver com o fim da história, né? As meta-análises, não sei o quê, e focar no técnico, no pequeno, na experiência compartilhada, etc. E ela vai dizer, a Maria Célia, estou convencida que o apaziguamento da sociedade civil, ela pega nesse artigo, discute o conceito de sociedade civil em Gramsci, que tem a ver com disputa por hegemonia, que tem a ver com uma lógica de revolução, de estabelecer um novo Estado. Então tem um peso à sociedade civil que a gente esqueceu, que a gente trata dele pouco. O esvaziamento das diferenças, reduzidas agora à mera diversidade cultural, exercem forte impacto sobre a política. Denotam o silêncio e o esquecimento, a calada que envolve a aceitação acrítica da lógica do capital. Não obstante a violência econômica e a destruição social, cultural e ambiental efetivada por sua vanguarda. Esse sistema, ele detona a sociedade, ele detona o meio ambiente, ele detona a vida das pessoas. Não cabe a gente pensar numa mudança sem pensar na mudança do sistema. Não tem como. A gente se engana, a gente perde tempo, a gente perde força brigando nesse mesmo espaço sem pensar em formas alternativas de gerir o Estado. O Estado capitalista, ele não tem outro caminho senão esse. É um Estado que se fundamenta na desigualdade. Isso está posto. É óbvio que a gente tem uma situação terrível, historicamente estabelecida, de desigualdade, de pobreza, de falta de saneamento, que é um absurdo. Então, o capitalismo europeu é legal, é bacana, é bonito, ainda mais quando a gente vai lá de férias passear quando tem dinheiro. Então, a gente tem muito a melhorar nesse capitalismo, com certeza. Mas ele se esgota. A lógica dele é uma lógica desigual. Os que têm poder, os que têm acesso aos bens materiais, à produção, à riqueza, eles sofrem mais perigo, então eles recebem mais dinheiro. E você, trabalhador e eu, trabalhador, ficamos aqui reproduzindo nossa força, porque a gente dorme de manhã e tal, e não fica com crise se vai falir no dia seguinte. Então, a necessidade de a gente discutir e pensar a partir de conceitos teóricos consistentes que vão fundamentar a nossa prática, a nossa praxis. E aí, o Freire que não pode faltar. A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria e prática, sem a qual a teoria pode ir virando blá, 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 e a prática, ativismo. Então, que teoria fundamenta a nossa prática? Que conceitos nós temos quando fazemos política? Quando fazemos ação social? Que horizonte nós temos pela frente? Fazer política pública sem ter isso pela frente é ingenuidade. É a que o Freire fala. É a quem mais faz política sem saber que está fazendo política, porque repete a política que está posta, que está dada, e que é considerada como a definitiva e a que está certa. E que não é bem assim, porque o final da história é mais complicado. Isso é a minha opinião, é óbvio. E meu tempo acabou, não sei o que eu faço. Enfim, a coisa que eu mais gosto é a coisa do Freire lá, do paciência impaciente. Aí pego Gadotti, de novo, uma menção educacional bíblica. Eu estou hoje, minha Bíblia são os educadores hoje aqui. O ato pedagógico exige paciência histórica, vontade de caminhar junto e de não se sacrificar na vanguarda. Uma educação vai mais à frente na medida em que tiver menos heróis, menos sacerdotes que se molam em holocausto. E aí a lógica do Freire, que nem o verdadeiro Messias assumiu uma postura de Messias como esperado pelos judeus. A ideia de um processo, de formar um grupo, de estabelecer um convívio, de caminhar pela periferia. Então a gente tem um modelo, que é um modelo que a gente vive, eu acredito que a gente está em Renas por conta disso, que é um modelo que acredita em processo, que acredita em trabalhar coletivamente, que acredita na construção de um todo, e um processo que é muito importante. Gente, eu vou correr porque meu tempo foi. Desafios para Renas. Ao olhar políticas públicas, eu acho que é fundamental que Renas considere diferentes facetas que a política pública adota, ou que a política pública tem. E aqui eu vou pensar 3 que tem a ver com a minha história, com o que eu tenho discutido, com o que eu tenho andado. Primeiro, a questão da política pública pensada a partir da territorialidade. Acho que Visão Mundial tem uma história longa disso. É uma coisa, eu diria, nova em relação às políticas públicas estatais, ou políticas públicas que o Estado tem promovido, mas que é algo que eu considero bastante interessante.
Transversalidade, que tem a ver com uma lógica de interdisciplinaridade, complexidade, a gente dá um nome aí que você gostar, que você achar mais simpático. E diversidade, acho que isso é um ponto importante para a Renas e um ponto que a gente tem que melhorar, digamos assim, ou que considerar com mais carinho. Então, essas perspectivas, aí eu termino com esse slide, a ideia que a gente tem são diferentes focos de um todo, e que tem vários ramos, várias árvores, várias expressões. E aí a ideia que a gente separa, porque a gente é muito cartesiano ainda, mas a ideia é que a gente tem que tentar pensar em conjunto. E aí a figura da árvore, né, que é árvore, é flor, é fruta, é folha, depois pergunta para o pessoal da rocha o que é um todo, é um inteiro. Né? Dialética também vai falar isso. Então, essa planta que é um todo, ele encontra e ele se estabelece nessas diferentes perspectivas. Quando eu penso em diversidade, aí, muito rapidamente, eu estou pensando, como fundamental a discussão com movimentos sociais, inclusive LGBT, por exemplo. 2, fundamental a discussão com conselhos, universidades, terceiro setor, partidos políticos. 3, como fundamental a discussão com outras religiões. Acho que a gente ainda tem muita dificuldade, por um lado, e por outro lado, a gente tem muita vergonha. Né? A coisa que mais me irrita, isso acontece toda vez que eu vou em reunião, discussão de política pública, que trata de religião, evangélico falar mal de evangélico. Eu não aguento mais isso. O cara está lá, está na reunião, participa, e ele tem que falar mal de evangélico, ele sendo evangélico. Todos os outros falam bem, fazem proselitismo, pregam à vontade, e evangélico fica lá. Evangélico não presta, evangélico é tudo ladrão. Você é também, meu querido, você está aqui. Eu espero que você não seja, não te chama a polícia, né? Porque ladrão a gente resolve com polícia, não é ficando com vergonha de ser evangélico. A gente está discutindo política pública, a gente está participando, a gente é legítimo, a gente é cidadão brasileiro, não tem que ter vergonha de estar lá para ser evangélico. Você está lá porque está, você é brasileiro, você é um ser humano, você tem direitos. Então você não precisa pedir desculpa, porque você tem um cara que é Ogã, que é pai de santo, ele vai, vocês me perseguem. Eu falei, nunca te persegui, meu cara. Você já me viu? Me denunciou, não te persegui. Quem te persegue é um cara, como tem um cara lá da tua religião que já comeu criança, ou sei lá. Nossa, essa foi terrível, né? Tá gravando? Apaga isso, não é online não, né? Caramba, vou pra cadeia depois dessa. Mas, enfim, não tem por que ter vergonha. 2, a gente também merece, né? Porque a gente é ruim pra caramba, né? A gente exagera, né? Um amigo meu fala, a gente pratica a evangelização jiu-jitsu evangélico. A gente quer derrubar o outro no chão, bater, deixar o cara aquela coisa, UFC, né? Bate, para o evangelho chegar no espaço. Eu não sei como resolve essa equação. Isso aí eu deixo para os teólogos, eu sou sociólogo, eu tenho essa vantagem. Mas é um problema. Né? Eu tenho para mim, ainda meu lastro cristão é muito forte, que a resposta dos processos sociais passam por uma aproximação do ser humano a Deus, ao próximo e à natureza. Como isso vai acontecer? Não tenho a menor ideia. O que eu sei é que não vai servir igreja evangélica. Mas que eu tenho convicção que passa pela justiça do reino de Deus, pela proximidade do ser humano a Deus, ao próximo e à natureza, eu tenho. Agora, como isso vai se dar? Não sei como é que é, mas eu sei que não é tendo 100% de evangélico no Brasil, que aí eu nem sei o que acontece depois disso. E vocês também sabem o que acontece depois disso. Transversalidade. Então, primeiro, a discussão de institucionalizar as políticas públicas, isso é fundamental. Eu acho que a experiência do Conceia, que a gente acompanha mais recentemente, está aqui o Silas, está a Daniela, de estabelecer a política dentro da Constituição, de criar uma lei orgânica, de criar um sistema, de transferir isso, Estado, município. Também na juventude esse processo tem acontecido, idosos, saúde aconteceu muito antes, educação. Mas, enfim, essa institucionalização da política pública é fundamental. E ela se dá num processo de intersetorialidade, que vai acontecer, não vai dar para desenvolver isso aqui, mas numa discussão que eu acho bem interessante que um autor faz sobre a politização do Estado. Né, que eu, andando no Estado-município, eu fico desesperado, porque o Estado é vertical, é burocratizado, é muito moderno, e a política se dá em rede, se dá na territorialidade, se dá nesse processo complexo, e o Estado não dá conta disso. E um autor dizia, não é para dar conta mesmo, porque o Estado não é neutro.
Eu, com a formação em sociologia, eu acreditava que o Estado é neutro, paradigma burocrático do Weber, né? Tipo ideal de burocracia weberiana. E o Estado não é neutro, o Estado é um espaço de disputa o tempo todo. E a política pública hoje, numa lógica que tem se discutido na área da administração pública, se dá por construções intersetoriais, transversais, dentro de um Estado em que há disputa dentro desse Estado, porque o Estado não é democrático. O Estado tem um prefeito, tem um governador, tem um presidente que manda e o resto executa. Tem que ser assim? Não. Tem que quebrar o pau lá dentro também. Tem que ter disputa lá dentro também. E os conselhos seriam um espaço de fomentar essa disputa, de politizar a execução e a gestão das políticas públicas. A ideia é que esse gestor que está acima, ele não manda e executa, mas sim se debate, se discute, se constrói num processo democrático que seja intersetorial, que seja transversal dentro do programa. E o meu último slide... Já explodiu o tempo. Territorialidade. Aí você pergunta para o Wellington, que ele te explica depois. Mas, enfim, serviços públicos, Estado, União, município, que estão num espaço público, demandas populares, organizadas ou não, controle social e os movimentos de renas vivendo no mesmo espaço e ali construindo naquele espaço as políticas públicas, reivindicando, monitorando, exigindo, estabelecendo contatos e controle. Minha arvorinha de volta. Isso tudo e muito mais você encontra em www.fale.org.br. Mas sem brincadeira, falando sério, no menuzinho do lado, está ali o Flávio Conrado, vocês perguntem para ele que ele sabe tudo, tem espaço de aprendizagem. Você clica lá, você vai num site do PBWorks, é um material excelente que o Flávio coordenou a execução desse material e que tem vários temas. Um dos temas é participação e políticas públicas. Nesse tema tem uns 20 artigos, eu li os 20 nessa semana toda, li mais alguns, e é isso, gente. Meu e-mail está aqui, precisando de qualquer coisa. Desculpem o tempo, boa tarde, boa noite, um beijo, um abraço, fiquem felizes, sejam amados e amem. Ainda tem direito a merchan, viu? Ele está trazendo um livro aqui, Relações e Privilégios, Estado, Secularização e Diversidade Religiosa no Brasil, Protestantismo e Sociedade, da editora Novos Diálogos. Está no stand do Fale. No Novos Diálogos está com o stand. Então, depois você passa lá e aí você enriquece. Alexandre, obrigado. Imediatamente nós vamos ouvir agora o segundo preletor, que é o Silvio Santana. Ele é diretor-presidente da Fundação Grupo Esquiel Brasil, e ele vai falar para a gente sobre marco regulatório do terceiro setor. Quero pedir a gentileza de vocês, atenção, para que a gente possa cumprir essa plenária. Bom, eu tinha preparado uma apresentação, não sei se está na máquina aí. Bom dia a todos e todas. Eu já vou começar pedindo desculpa, porque... eu venho de uma outra tribo, e então muito provavelmente eu vou dizer coisas que normalmente vocês não diriam, ou posso dizer algumas bobagens que vocês não estão acostumados a ouvir. Minha formação, eu sou católico, fui militante eu sou mais velho que a maioria de vocês, então quando muitos de vocês estavam nascendo, eu já estava sendo exilado. Então, eu era da juventude católica e fui um militante bem ativo, engajado politicamente, no sentido que foi colocado anteriormente. E tive uma longa carreira dentro dessa militância da juventude católica. Fui do secretariado latino-americano, depois fui para o secretariado mundial e trabalhei na Ásia. O tema que a gente vai tratar é sobre a regulação, o marco regulatório e a dificuldade que tem aí. Vamos. Está contigo? Pode passar. É o seguinte: todo mundo está de acordo que as entidades, as organizações da sociedade civil são super importantes. Nosso amigo aqui acabou de dizer, nós temos que estar dentro dos conselhos disso, PPA, não sei o quê. Todo mundo está de acordo com isso. Né? E todo mundo reconhece que é importante, que tem influência, que a gente altera o caminho que a sociedade avança. Né? São permanentemente convocadas para intervir, de alguma maneira, direta ou indiretamente, em política, seja no município, seja no Estado, seja no nível
do governo federal. Pode passar. Mas essas organizações, porque a maioria de nós trabalha em organizações, então essas organizações elas vêm sendo castigadas pelas normas, pelas regras, né, por leis e regulamentos. São dezenas de situações que eu não vou ficar repetindo, porque vocês conhecem, porque eu acredito que vocês vivem essas situações, então não precisa de ficar repetindo. Mas assim, está havendo um problema de redução de receita, aumento de custo, dificulta, desqualifica a participação. Atualmente, por exemplo, tem certas instâncias de governo, por exemplo, que dizem, não, você pode participar no conselho, mas eu não pago sua passagem para você sair de sua casa e vir aqui. Então, bom, como é que a gente vai conseguir participar sem ter um apoio? Se a gente está fazendo um serviço público, a gente mereceria pelo menos isso, né? Depois, de outro lado, vem a criminalização pela mídia. Cada vez que existe um caso de corrupção, todos nós pagamos, ou seja, todos nós somos bandidos, né? Isso está gerando, ao longo do tempo, uma desconfiança. Quando em 1990, a gente trabalhava numa ONG, o pessoal diz, que legal, então agora você fala que trabalha na ONG, o pessoal diz, coisa meio perigosa, né? E isso é muito perigoso, não somente porque a pessoa fala, mas é porque isso desmobiliza o cidadão, desmobiliza as pessoas, desanima as pessoas. Pode passar, amor? Agora, depois quando a gente começa a entrar na alma do negócio, né, a gente vê o seguinte, a maioria das pessoas não tem a menor ideia do que é esse mundo das organizações, da sociedade civil. Como é que é isso? Definitivamente, as instâncias governamentais desconhecem olimpicamente o que é isso, né? E toda vez que existe um grau de ignorância, gera uma situação de dificuldade. Ou seja, de um lado, o indivíduo que está do outro lado da mesa não sabe com quem ele está lidando, nem com a pessoa, nem com a instituição, nem com o tema, às vezes, que ele está lidando. Então, o que acontece? Ele começa a criar defesas. Ele começa a criar condições para estar relacionando com aquele cidadão. Ou seja, antigamente, isso é um negócio muito interessante na história nossa, antigamente o poder público, por exemplo, se relacionava com as entidades de uma maneira muito direta e transparente. Por quê? Porque as entidades eram controladas pelos ricos, pelos poderosos. Então, quando tinha qualquer problema, o político pegava o telefone, ou o líder de uma organização pegava o telefone e falava com o governador. Com a redemocratização do país, mudaram-se os atores. Hoje tem grupos sociais muito mais diversificados atuando nas áreas de política. Então, antigamente, o governador chamava o Antônio Hermílio de Moraes e resolvia o problema de saúde em São Paulo. Agora ele vai ter que chamar centenas, milhares de líderes que estão trabalhando nas questões de políticas de saúde, por exemplo, ou de educação, etc. Né? Então, essas mudanças são super importantes e geram o que... Eu sou economista de formação e essa minha tribo, minha turma de economia, sempre inventa umas palavras. Então, inventaram um negócio que chama assimetria de informação, para dizer o seguinte, quando um dos lados que está negociando qualquer coisa não conhece o que o outro quer, a gente cria barreiras, a gente cria condições e começa a dificultar. E a gente pode dificultar tanto que inviabiliza a operação. Ok? Então, guardem isso. Mas tem um montão de outras coisas, por exemplo, que eu duvido que vocês já pensaram e tal. Então, passando muito rapidamente. As organizações da sociedade civil, 1,3% do PIB brasileiro é originado dentro das organizações da sociedade civil. Para vocês terem ideia do tamanho disso, esse 1,3% só perde para a indústria petroleira e para a indústria de alimentos. Os outros 37 setores da indústria são menores do que 1,3%. Qualquer setor industrial que você pensar, siderurgia, eletrodomésticos, qualquer coisa que você pensar, é menos do que isso. E nós nem sabíamos.
que nós éramos tão importantes assim, né? Bom, emprega, em 2005, 1.700.000 trabalhadores, e provavelmente outro tanto de voluntário, né? Mas emprega muito mais do que banco, do que setor tipo informática, indústria eletroeletrônica, esse tipo de coisa assim. Dentro da área de serviço, ok? Pode passar mais um? De outro lado, quando eu pensava assim, as entidades que fazem assistência social, todas elas dependem do dinheiro do governo. Assim, na minha cabeça vinha essa imagem. Depois, agora eu desculpo que não. Só 32% delas dependem exclusivamente de recurso governamental. Exclusivamente quer dizer o seguinte, na maior parte é recurso governamental. Para o resto, não. O governo não ajuda nem na assistência social. Em Belo Horizonte, agora, fizeram uma pesquisa, é mais ainda do que isso. O governo ajuda menos ainda do que está colocado ali. 50% do atendimento do SUS são feitos por entidades da sociedade civil, organizações da sociedade civil. Atualmente, o governo transfere recursos, que a gente chama de transferências voluntárias, né? O governo transfere recursos da União para as entidades, para mais de 100 mil entidades esse ano passado. 115 mil, para ser mais exato. É muitas entidades, ok? E esse repasse alcançou 5,5 bilhões. É também bastante dinheiro. Agora, esses 5,5 bilhões representam somente 2,5% do que o governo repassou para estados e municípios, como transferência voluntária, não como transferência obrigatória. Recurso que ele passou voluntariamente, né? Aí eu fui revisar esse negócio e descobri o seguinte, 86%, em 2010, 86% das transferências são de menos de 10 mil reais. Das 100 mil entidades, 86 mil receberam menos de 10 mil reais. Ok? E 98%, bota esse número na cabeça, 98% das entidades receberam menos de 100 mil reais. Ou seja, então o governo, quando está transferindo recurso para a ação de políticas públicas, para atendimento de criança, de idoso, de adolescente, de tudo que vocês quiserem, é sobre esses números aqui que nós estamos falando. Então, como é que a gente é criminalizado, né? Como é que a gente pode ser criminalizado? Mesmo que a gente roubasse integralmente esse dinheiro. Entende? A gente ainda seria candidato à Bolsa Família. Entende? É sério. Você pega esse dinheiro aqui e divide por 1.700.000 trabalhadores. E calcula que cada organização tem pelo menos 5 dirigentes não remunerados, etc. Então, dá 1,5 milhão, dá uns 3 milhões. Dividido, vai dar R$1.000 por ano. Dividido por 12, dá 100 e pouco. Ou seja, nós somos candidatos potenciais a Bolsa Família, Bolsa Escola, esse negócio. CGU considera isso, né, que as prefeituras, que a corrupção no Brasil tem lugar, é a prefeitura. Ok? Só que nós é que pagamos o pato. Se não aparece na televisão dizendo as ONGs, as prefeituras estão assaltando o Brasil. O Jabor não vai para a CBN dizer as prefeituras são a desgraça do país. Não, ele vai falar que as ONGs são um grande negócio. Tal. Entende? Eu vi isso agora domingo, peguei um jornal de Minas Gerais, estava lendo, 90% das 867 prefeituras estão com problema de desvio, de alguma forma de desvio. 90%. A gente sabe, né, por ciência certa, que a corrupção canônica é 10%, né? Você pegando, a corrupção canônica é essa, assim, os apóstolos que traíram Cristo, né? Então, a corrupção canônica é essa, 10%, mais ou menos. Aí é 90%. Ou seja, se nós tivéssemos nos 10% de corrupto, entende, nós estávamos bem, entende? Comparando com esse grupo aí para frente. O resultado de toda essa história de desinformação, de maledicência, etc., é o seguinte, você vai aumentando as condicionalidades na relação. Eu sou um investidor privado, uma empresa, eu olho para você, o ONG, e falo, esse cara perigoso, não sei que diabo ele está arrumando, o que está fazendo mesmo, será que ele está aplicando bem e tal? Então, o que eu falo?
Não, eu financio, mas você tem que fazer isso, tem que me prestar conta assim, tem que tal, tem que fazer aquilo, não sei o quê, mil condições. Se for o governo, então, esquece. Aí cai na burocracia extraordinária, né, do governo, um negócio infernal, desculpa a palavra. Pode, né? Essa pode, tá bom. E vai aumentando, cada dia que passa você aumenta os controles. Toda vez que sai uma notícia que uma ONG foi utilizada para fazer uma falcatrua, aí os caras dizem, não, temos que aumentar os controles. Nunca é suficiente. Quer dizer, de repente você não consegue mais nem fazer as coisas funcionar, porque precisa ter mais controle. Né? O que isso está resultando é que começa a fechar programas, começa a fechar organizações, elas quebram, entende? Vai quebrando mesmo a cadeia de participação dentro da sociedade. Né? E a gente, as nossas lideranças e várias organizações estão vivendo isso com muita intensidade, tem uma crise de identidade. Alguém não sabe mais que diabos, o que nós vamos fazer? Entende? Com esse mundo do jeito que está. Se você adiciona isso, o fato de que como um resultado da própria ação das organizações da sociedade civil, políticas públicas foram geradas, e essas políticas estão sendo implementadas, e estão, de certa maneira, atendendo algumas das ações, das atividades que nossas organizações foram criadas para desenvolver. Então, eu vou falar de uma coisa que eu estou muito próximo, que é a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança trabalhava sobre mortalidade infantil e... mortalidade infantil e diarreia. Entende? Bom, mortalidade infantil está acabando, a diarreia já não existe. Aí você pergunta, o que eu vou fazer agora? As líderes estão perguntando assim, mas eu não estou mais salvando vida. Eu não sou mais aquele anjo que salvava as crianças. O que eu vou fazer de minha vida, né? É uma crise séria, não é brincadeira, não. Quer dizer, não tem mais pobre para mim cuidar, entende? Está ficando difícil. Claro, ele está brincando, mas é isso aí. Do outro lado, você tem um outro negócio terrível que está acontecendo, que é o seguinte, cada vez mais eles exigem que nossas organizações se profissionalizem. Não, vocês têm que ser profissionais, têm que adotar. Ninguém quer pagar. Ou seja, ninguém diz, não, isso é problema seu, você se vira. Você tem que ter uma contabilidade extraordinariamente complicada. Agora, eu não pago. Você que se vire. Então o cara tem que ser profissional. Aí o cara vai ser profissional e, de repente, perde a missão, né? O cara vira um empresário, que não tem mais nada a ver com a essência do trabalho que a gente está fazendo, entende? Ou que a gente gostaria de fazer. Então, a profissionalização é um problema complicado desse lado. A gente tem que caminhar nessa direção, mas está gerando muito mais problema do que solução. As entidades ficam muito profissionais, são ótimas, etc., mas esquece o espírito, a alma da organização vai para o lixo, vai para o brejo. O sujeito vira um captador de recursos. Então, fica vendendo o peixe, né, para captar recursos. E esquece da evangelização, esquece do amor ao próximo, etc. Bom, em cima dessa situação, que a gente viu que tudo é muito regulado, principalmente aqui no Brasil, né, a gente começou a pensar numa plataforma de um marco regulatório. A gente precisa de um marco regulatório no Brasil que seja favorável, que ajude as organizações, que não atrapalhe, mas que ajude. E isso aconteceu em vista daquelas questões ali. Você tem uma série de reivindicações que as organizações já vinham fazendo ao longo do tempo, né? Tem uma atitude praticamente de autodefesa das próprias organizações, tem o fato de uma insegurança jurídica que está criando problema para todo mundo, ou seja, fica muito complicado você atuar. Por exemplo, quem opera com convênios com o governo, por exemplo, sabe que a gente brinca aqui dos dois lados da esplanada, a mesma lei é entendida de maneira diferente pelo Ministério A e pelo Ministério B. Todo dia a gente tem conflito. A instituição é uma só, mas ela faz um acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social que entende que tal coisa pode fazer. E o Ministério do outro lado da rua, lá o MDA, diz que não pode. Aí depois vem a auditoria do TCU, que é uma só, e diz, você seguiu esse ministério, está errado. Se você seguiu o outro, também está errado. Então você está...
devolve integralmente com correção monetária. A maior agiotagem que existe atualmente. E a gente tinha, na nossa fundação, na entidade que eu trabalho, tinha um projeto, muitos anos já, sobre o marco regulatório. E eu fiquei meio injuriado na época da eleição, porque todo mundo chegava e fazia seu caderno de reivindicações. Confederação Nacional da Agricultura, Confederação da Indústria, CUT, todo mundo fazia. E eu olhava assim, e nós, organizações da sociedade civil, não temos nada para falar? Aí a gente começou a bolar um documento, uma plataforma, dizer o que nós queremos. Podia passar mais. Então, na plataforma do marco regulatório, tem 2 grupos de compromisso. Um primeiro grupo, que a gente diz assim, precisamos de uma política nacional de fomento. Então, uma política pública de fomento, de fortalecimento das organizações da sociedade. Precisamos disso. Não minha instituição, o país precisa disso. A sociedade brasileira precisa de uma política de fortalecimento das suas organizações, e não de destruição das suas organizações. Okay? E essa política tinha que ter 3 núcleos. Esses núcleos são núcleos, digamos, de convergência de ideias, que já existiam dentro das organizações. Okay? Então, 3 núcleos. Uma é que a cidadania e participação cidadã é uma coisa fundamental, todo mundo está de acordo, nosso companheiro insistiu bastante disso. Mas você tem que ter instâncias de participação. Não adianta você chamar para participação e não tem instância, não tem um lugar onde essa participação possa se realizar. E você tem que ter instrumento de proteção do cidadão. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu conheço em vários locais que, se o cara for do Conselho de Saúde e for contra o prefeito, ele arrisca a pele. Entende? Arrisca, inclusive, fisicamente. Quando o prefeito é gentil, ele diz, não vou fazer nada com você, não. Agora, você lembra aquela sua tia velhinha, que é merendeira, não sei o quê, vai perder o emprego. Se você não quiser, se você não estiver de acordo com isso aqui que eu estou querendo fazer, então se você não tem proteção para o conselheiro, fica muito difícil ser um bom conselheiro. Nas grandes cidades é menos problemático, mas nas pequenas é bem enrolado. E precisamos de incentivar o cidadão a participar. Não dá para a gente continuar. Quer dizer, no sentido comum das pessoas, na cabeça das pessoas, o cara que participa em ações de interesse público, ou está querendo enricar, ou está querendo virar deputado, entende? Ou está querendo, sei lá, se locupletar de alguma maneira. E eu acho que esse não é o sentido da participação, e a gente sabe disso, mas é o que está quase no ar, assim, no ambiente. Então, precisamos de criar um mecanismo de premiar as pessoas, premiar a coragem cívica. Todo ano tem 1000 distribuição de medalha, não sei se vocês já viram, na Independência, não sei o quê, na República, tem medalha para isso, medalha para aquilo, só para eles mesmo. O cidadão que está lá batalhando, lá no fim do mundo, tentando fazer uma creche funcionar, entende? Tentando fazer um abrigo para o idoso funcionar. Os caras são gênios da gestão, entende? O pessoal é genial. O cara vende um almoço para conseguir garantir o jantar. E consegue manter uma instituição em ambientes absolutamente hostis. Entende? Essas pessoas são absolutamente desconhecidas, digamos, não são premiadas, digamos, não tem nenhum prêmio, nenhum reconhecimento para isso. Então, não valoriza. Então, você fica na sua, dá muito mais jogo. Né? Bom, a outra coisa que precisa muito aqui no nosso país é o seguinte, o acesso democrático a recursos públicos com operação desburocratizada e eficiente. Lembrem bem, 98% dos acordos são de menos de R$100 mil. Pra vocês terem uma ideia, o governo já decidiu que qualquer acordo de menos de R$100 mil custa mais para o governo do que os 100 mil. Ou seja, o custo do governo para processar a demanda sua, para operacionalizar isso, fazer o processo, operacionalizar, fazer o convênio, o acordo, etc. Depois fiscalizar e depois auditar, custa mais do que 100 mil. Então, isso é ineficiente, né? Você tem uma brincadeira que a gente está fazendo agora, é o seguinte, qualquer coisa abaixo, por exemplo, de 100 mil não, mas digamos de 10 mil,
devia fazer o seguinte: spray and pray. Pulverize e reza. Você vai ganhar muito mais, a sociedade e o país vai ganhar muito mais do que com todos os controles que você fizer. Entende? Não tem erro. Entende? Pulverize e reza. Bom. E depois outra coisa, que tem que fazer um regime tributário apropriado, né? E favorecido. Quer dizer, esse país nosso é tão cretino, desculpa a expressão, que é o seguinte: você tem um regime super favorecido para microempresário individual e para microempresa, micro e pequena empresa, que são organizações da sociedade legítima, que buscam o lucro e o benefício pessoal dos seus donos, ou seja, dos sócios proprietários da empresa. Então, o governo aceita isso numa boa. Agora, nós não. Para nossas organizações, muitas delas estão voltadas a atender às demandas públicas, ao interesse público, aos interesses coletivos, etc., nós não temos vantagem. Ou seja, a minha organização paga mais imposto, a minha organização hoje paga mais imposto que o microempresário. Ou seja, para o INSS, agora, 1 mês e pouco atrás, 2 meses atrás, a Dilma fez uma outra benesse que eu achei ótima. Reduziu a metade, o que já era uma coisa muito pequenininha. A contribuição patronal da microempreendedor individual e da microempresa foi reduzida à metade. Ela deve estar hoje em qualquer coisa em torno de 3%. A minha organização, eu pago 20 e poucos % de encargos patronais. E eu estou prestando um serviço público, gerando um benefício para a coletividade, para o público, mas eu pago 20. O outro que está gerando benefício para ele paga 3. Então, essa distorção é terrível. Bom, então essa é a plataforma, que a gente chama na plataforma para o novo marco regulatório, que reuniu entidades, e aí foi muito interessante, que reuniu entidades que vão desde o Rotary, do Lions, entende? Até o MST. Passando assim por toda a gama de organizações. Detalhe, vocês não estão dentro. Aliás, não sei porquê, mas bom, vamos lá. Do outro lado, a gente também se comprometia nessa plataforma com esses 3 pontos. Vamos ampliar no envolvimento da cidadania nas nossas organizações, vamos melhorar a qualidade da nossa participação dentro das políticas públicas e vamos também fazer práticas que nos sejam, que diga que a gente seja transparente, que nós sejamos visíveis para os outros. Não sei se é problema não sei se é coisa de católico isso, mas você faz o bem sem dizer a quem, que a mão esquerda não veja o que a mão direita faz, não sei o que, o negócio da caridade, não sei o que. Então, a gente não explica o que fez. Então, você recolhe recurso, recebe dinheiro, aplica. O mérito é intrínseco, de repente, mas a cidadania não sabe onde é que você colocou esse dinheiro. Entende? E se o dinheiro foi realmente usado naquilo que você disse que foi. A gente acha que foi porque vocês são idôneos, em princípio, e eu acho que a ideia é legal. Mas é importante a gente ter práticas de transparência, de visibilidade, etc. Bom, então são os 2 compromissos, grandes grupos de compromissos da plataforma. Né? A gente mandou isso para os candidatos, antes da eleição. E os candidatos responderam, os 2 candidatos, né, a Dilma e o Zé Serra, responderam que aderiam a esse conjunto de proposições. E uma ideia é que vamos criar um grupo de trabalho, uma comissão mista, governo, sociedade civil, para definir, em termos práticos, esses elementos. Como é que isso vai funcionar daqui para frente? Né? Então, houve esse comprometimento do governo federal nesse assunto, tanto da Dilma quanto do atual ministro Gilberto Carvalho. O governo reconheceu que a plataforma é a instância que para o governo vai estar dizendo a voz da sociedade civil. Isso é super importante, porque eu tive uma reunião, por exemplo, com a CNBB. A CNBB foi lá para discutir marco regulatório, aí o pessoal da Secretaria-Geral disse para eles o seguinte: ok, se vocês quiserem discutir marco regulatório da sociedade civil, entrem na plataforma, porque a plataforma é o grupo com o qual nós vamos dialogar. Ou seja, se vocês não estiverem dentro da plataforma, vocês não existem para nós, como representação ou expressão da vontade das organizações da sociedade civil.
super importante e perigoso. Depois a gente volta nisso. Então, a criação, vai se criar um GT, Governo da Sociedade Civil, e nós fizemos, então, sugestão de como isso devia funcionar. Eles também atenderam, digamos, as nossas sugestões e também reconhecem a nossa pauta, ou seja, quais os pontos que a gente vai tratar desde o início como uma pauta, digamos, importante para resolver. Agora, quais são os problemas práticos que a gente está tendo já de algum tempo? Então, para simplificar a questão dos problemas, eu resolvi dar uma olhada na RENAS. Como é que a RENAS é? Entende? E aí eu descobri as diversidades, né, como ele disse. Né? Você tem lá organizações, tipos de organismos diferentes. Né? Tem tipos de organizações, igrejas, digamos, cultos, né? Tem movimentos que não são estruturados juridicamente, de repente, mas são articulações, né? Como arenas, de repente, eu não sei. Você tem as redes locais, tem redes regionais, e tem organizações estrangeiras. Cada uma dessas organizações, desse tipo de organização, tem uma situação específica. Então, quando a gente fala marco regulatório das OSCs, nós temos que responder a essa diversidade. E é impossível para um grupo pequeno ou médio de gente responder isso sem que, de alguma maneira, essas entidades se coloquem dentro das discussões. Nós não podemos, eu não me sinto apto, por exemplo, a falar qualquer coisa a respeito, digamos, de uma assembleia, de um culto que não seja, que eu não conheço. A igreja presbiteriana do tal lugar, como é que eu vou falar alguma coisa sobre ela? Essa igreja, como culto, ela tem um tratamento jurídico já definido, etc. Mas ela desenvolve, no campo da sua ação, ela desenvolve uma ação social. Às vezes, ou às vezes não, mas digamos que desenvolve uma ação ali que cai dentro da política de educação, dentro da política de assistência, etc., ou de saúde. Então, como é que trata isso na regulação? A gente não pode botar os desiguais como se fossem iguais, porque aí vira uma loucura. É o que está acontecendo hoje. Do ponto de vista legal, a Fundação Bradesco e a creche, que é ligada a vocês, tem uma creche aí e tal, é a mesma coisa, do ponto de vista legal. Só que a Fundação Bradesco, por quem não sabe, é dona de 25% do Banco Bradesco. Você, quando sai aquele lucro do Bradesco no trimestre, 1 trilhão, 1 bilhão, ou tantos bilhões, 25% vai direto para a Fundação Bradesco. Então, como é que você trata esse mundo tão diferente, né? Depois, as finalidades é a mesma coisa, você tem uma diversidade incrível, mas a finalidade não é só o assunto de, eu estou atendendo crianças, é que a forma de trabalhar vai ser diferente, a forma de gerenciar é diferente, a forma de operar. Então, vai passando vários tipos de organização. Para frente, homem. Tamanho, mesma coisa. Coloquei ali só para dizer, da creche até o seminário teológico, entende? Então, coisa bem pequenininha, coisa muito grande. Vamos tratar os grandes e os pequenos tudo igual? Não dá. Né? Da ação, tem ação local e ação que vai... a rocha, né? A rocha, não tem um negócio que chama rocha? A visão mundial, o próprio nome já diz. Entende? O próprio nome já diz que é um negócio mundial. Então, quer dizer, você tem lá, ao mesmo tempo, você tem uma organização que trabalha com a creche do bairro, do tal, e tem essa outra organização que trabalha num plano mundial. Né? E o público, além das diferenças, etc., o grupo de vocês, particularmente, trabalha com um público que vai desde os excluídos aos incluídos e muito incluídos. Quer dizer, um público também de atendimento muito diversificado. E como é que a gente lida com isso? Prioriza mais os excluídos, mas como é que a gente não atende o resto das coisas, né? Tem os crentes e os não crentes, que também fazem parte do atendimento que é oferecido, para essas associações, que também é outra coisa. E tem uma coisa interessante, tem uma turma, que é a turma da opinião. Entende? Não interessa, no limite, não interessa muito se está certo. Entende? É uma opinião.
O importante é exprimir uma opinião, defender um direito, criar um direito, ok? E tem uma turma não, tem uma turma que é ciência, que gosta de pensar as coisas de forma sistematizada, organizada, pesquisa, reflexão profunda, etc, etc. Isso está tudo dentro de uma rede, ok? Então, legislar, regular, para quem? Regular como? Né? Como é que é a questão da justiça, da isonomia? Regular o quê? É tanta coisa que a gente já colocou aqui, por onde que a gente começa? Né? Tem um montão de situações emergenciais já, caóticas e tal, que precisam ser tratadas. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? É o seguinte, na política de fomento, a gente está chegando agora, fortalecimento das organizações da sociedade civil, muito bem. No fundo, o que nós precisamos de pensar é que tipo de sociedade nós queremos. É um pouco o que ele colocou também. O que nós temos hoje como modelo, como padrão, está levando para o caos. Está conduzindo tudo para o caos. Então, nós temos que pensar para onde nós queremos ir, que tipo de sociedade nós queremos, e aí, como nossas organizações vão entrar no jogo. Do lado das organizações, desde o momento que a gente começou essa plataforma, a gente conseguiu ampliar, juntar muita gente, né? E a gente está conseguindo realmente uma coisa sensacional. Sentar na mesa, gente da filantropia paulista mais tradicional, que vocês podem imaginar, com o presidente do MST, lá, o cara. E os dois conversarem sobre a mesma base, sobre isso aí. E conversarem bem. A gente está realmente conseguindo uma convergência muito, muito, muito extraordinária. Né? E aí a gente está dizendo, bom, o que a gente fez ao longo do tempo aí, mas faltava o grupo de vocês. E agora, por isso que eu estou super grato de poder ter vindo aqui para ver se vocês vêm para cá. Os desafios que a gente tem, né? A gente precisa disso. Eu estou dizendo, desafio para todos, porque inclui os evangélicos, aí temos grupos e organizações evangélicas, né? Adesão à plataforma. Eu acredito que qualquer um de vocês que entrar lá no site da plataforma vai dizer, puxa vida, eu estou de acordo com isso, minha organização está de acordo. Adere. Aderir é simplesmente mandar um e-mail dizendo, estamos de acordo com os termos desse documento. Entende? Isso é importante por quê? Porque quando nós vamos negociar com o governo, com as instâncias governamentais, aí a gente vai dizer, olha, está todo mundo junto. Não é um segmentozinho de ONG, não são as afiliadas do GIF, ou as afiliadas da BONG, não, é todo mundo. Entende? E o outro, a forma de aderir está ali embaixo. É só mandar um e-mail para ardisa@esquel.org.br dizendo que queremos aderir à plataforma. Pronto. Outro ponto é participar ativamente dessa discussão. E dedicar engenho e arte para o desenho de propostas. Vocês realmente vão ter que sentar e sair das ideias, dos princípios gerais e começar a dizer o seguinte, eu quero que o doador, pessoa física, que a pessoa física possa doar para o fundo da criança e do adolescente mais do que ele está doando, e mais facilmente do que ele está doando. Eu quero que o doador possa doar para o meio ambiente, para a saúde, para isso, para aquilo. O doador, pessoa física. Entende? Então, regular isso, escrever a regra é super importante. A gente precisa de todo mundo nisso. Então, está aí o desafio para a renda. Eu não queria colocar isso, não, mas o desafio é o seguinte, vocês têm que estar junto com a gente. Porque, senão, vocês vão ficar fora, mas não é só fora no sentido... É que nós vamos perder a riqueza que vocês trazem. E as experiências que vocês trazem e como vocês têm trabalhado. Então, isso é super importante. Então, realmente, eu convido vocês a considerar essa ideia e, de repente, quem sabe, que até a Renas podia colocar isso como pauta, uma das pautas principais de ação para os próximos
meses, anos, né? Não sei, mas eu estou pedindo demais, mas eu acho que seria talvez interessante. Desculpa, gente, eu estendi mais outra vez. Tá? O negócio é a gente aderir, senão é spray, pray. Gente, a gente deu uma explodida no tempo, mas foi muito qualificado. A gente agradece aí ao Alexandre, ao Silvio, e aí nós vamos passar aqui um spray pray para você. Olha aí, Silvio, o Alexandre, muito obrigado. Isso aí é uma recordação. Esse livro é bom, viu? É do negócio chamado Rocha. Temos aqui também ao Silvio o nosso agradecimento. Essa publicação é a publicação da Rena, Jardim de Cooperação. Acho que nós vamos fazer o seguinte, vamos dar para vocês aí a oportunidade de cada um fazer uma pergunta, não é cada um não, 2 perguntas rapidamente, Wellington, você já tem as perguntas? Olha, chegando aqui a pergunta, bem rapidinho, porque logo depois do intervalo nós vamos ter aqui a apresentação da campanha. Tá, é uma pergunta? Tá bom. Então, nós temos 2 perguntas para o Alexandre e o Wellington tem uma pergunta para o Silvio. É isso aí. Então, vamos lá. Alexandre, qual a sua opinião? A visão das igrejas evangélicas e suas organizações é de que o Estado é o responsável pelas políticas públicas, dever do Estado e direito do cidadão. E elas, igrejas, exercem o amor cristão e a solidariedade como coisas distintas. Pegou? Vamos de novo. É melhor, vou seguir seu conselho. Boa. Então, Wellington, você quer fazer sua pergunta enquanto o Alexandre lê aquela? Já está na mão? Então, vamos lá. Então, tem outra pergunta. Então, você faz a pergunta para o Silvio, enquanto ele já pensa e responde as outras que chegaram para ele. Obrigado, Silvio e Alexandre, né? Foi uma mesa muito rica. E eu queria, Silvio, ontem nós tivemos aqui com a gente a secretária do MDF, a doutora Denise Colim, né? E ela fez uma exposição e eu estava lembrando que a gente, nessa fala sua, que esse mundo aí desconhecido, a gente é muito mais ainda. Porque você, como católico, sabe que, às vezes, você chama a Caritas ou a CNBB para uma reunião, você acaba conseguindo replicar aquilo para as paróquias, para as dioceses, e o mundo evangélico, que é muito mais desconhecido. E uma outra questão, o mundo evangélico mais visível é o mundo midiático, às vezes corrupto. Então, quando você fala de entidade evangélica, você tem um estigma ainda pior, porque a pessoa acha que a gente é aí de não sei o quê, que tá tomando dinheiro das pessoas. Então é uma dupla discriminação, né? E eu tive lendo o relatório que vocês tiveram a reunião com o secretário Gilberto Carvalho, inclusive o convite para vocês compor a mesa era até nesse sentido, a gente não está representado, né? E a gente está aderindo à plataforma, que eu acho que não há nenhuma divergência. Agora a gente quer sentar na mesa com vocês para ajudar também a discutir essa plataforma, porque eu acho que a gente tem um grupo aqui muito significativo. Nós temos aqui muitas organizações que estão fazendo muita coisa bonita e a gente quer contribuir com vocês nessa plataforma, não apenas aderindo, mas também participando, sentando da mesa e discutindo e levando a nossa contribuição. Ok? E a pergunta? Ok, então. Então, nós vamos passar para o Alexandre responder aqui a pergunta, as 2 perguntas que chegaram para ele. Tá, a primeira, vou ler de novo, Tércio, vou ler. A visão das igrejas evangélicas é de que o Estado é responsável pelas políticas, dever do Estado, direito do cidadão. E as igrejas exercem o amor cristão e a solidariedade, são 2 coisas distintas. Eu lendo essa pergunta, eu vou fazer esse breve comentário, me lembrei de uma vez que eu vi um pastor numa igreja negra americana comentando que o Bush tinha assumido o governo e que tinha convidado as igrejas para começar um projeto de ação social com dinheiro público, e, inclusive, o gestor era um ateu,
né? Isso foi uma coisa que o Bush evangélico ia fazer. E o pastor dizia, quando o pai do Bush quis jogar bomba no Iraque, ele não perguntou minha opinião. E agora, para ajudar o pobre, ele veio perguntar a minha opinião. Eu ajudo o pobre com o meu dinheiro. O Estado tem que fazer política pública. Ou seja, cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado, como que se chama. Existem vocações específicas do Estado e da igreja. Isso, a igreja é pregar a palavra. Acho que tem uma função que só a igreja pode fazer. Mas na sociedade você tem fronteiras, tem passo de encontro, que igreja, sociedade, igreja, Estado, sociedade, a igreja faz parte da sociedade, dialogam e interagem. Acho que existem funções específicas e distintas, mas existe esse espaço de encontro. Uma outra pergunta, depois do fracasso ou quebra do Estado soviético, o capitalismo conseguiu criar no imaginário de que só existe uma via para o estado de bem-estar social, que seria o próprio capitalismo. Citei Maria Célia, de que estamos calados e com um silêncio acrítico em relação à lógica do capital. Você acha que, de fato, capitulamos a este modelo econômico do capital e apenas buscamos desenvolver políticas públicas compensatórias? Eu acho que isso é um perigo que a gente está, às vezes, caindo. E eu, lendo Maria Célia, eu me toquei assim que, às vezes, é tão agradável, entre aspas, mas é tão bacana, é tão rico você estar junto, compartilhar, construir políticas públicas. É tão instigante que, às vezes, acho que a gente perde esse outro mundo possível, né? Eu acho que, aí foi porque eu pontuei e recorri a Maria Célia por conta disso, a importância de ter um projeto, um horizonte político devidamente constituído e estabelecido. Acho que não pode perder isso. A gente não pode se iludir que esse jogo está posto com essas regras que estão aí. Acho que a gente tem que encontrar e buscar fundamentos, senão, de fato, a gente pode estar enxugando gelo, né? E a gente não quer isso, eu tenho certeza. A gente quer, sim, ficar com pena, porque não tem mais pop para cuidar. Acho que a gente quer isso. Eu quero ir para... Eu, lembrando de novo, velho barbudo, eu quero acordar de manhã, pescar, ler poesia, namorar minha mulher, eu quero fazer isso. Eu não quero ficar em passeata, em movimento o dia inteiro, não. Eu quero curtir a vida. No céu vou fazer isso, mas, por enquanto, se eu puder acelerar, eu estou afim. Não vou conseguir, mas estou afim. Na boa, que nem um aluno meu falou, né? Desculpe que eu sou muito utópico. Eu falei, que bom que você é muito utópico, porque a gente precisa ser muito utópico. Legal, Alexandre. Obrigado, Alexandre. Silvio, tem uma pergunta que chegou. Vou pedir, por questões de tempo... É a mesma pergunta? Respondeu? Só por uma questão de ponto. Como? Pois é, sabe o que é? Se nós estamos com o horário estourado. Vamos fazer uma coisa? Bom, vou passar aqui para ele, a gente está encerrando. E logo, quantos minutos a gente volta para a apresentação da campanha? Vem o Débora, Clemi. Quanto tempo a gente volta para a apresentação da campanha? 15 minutos? Bom, então vamos ouvir aqui a manifestação do Silvio. Bom, a pergunta que foi colocada pelo companheiro ali é mais ou menos na mesma direção da tua, então é mais fácil. Eu digo o seguinte, nós temos plena consciência que a diversidade das organizações, das situações das organizações da sociedade civil é imensa, e nós... Por isso nós estamos indo e convocando as organizações para virem, não somente dizer, não, eu faço parte da plataforma, mas realmente participar e oferecer sugestões, ideias e tudo isso. E tem instrumentos para isso. Só que seria mais por enquanto, tem um fórum marcoregulatório.org.br, que lá vocês têm várias formas de estar participando. Isso de um lado. Do outro lado é o seguinte, os signatários reuniram-se há uns 2, 3 meses atrás em São Paulo e criamos junto um comitê chamado Comitê Facilitador. Seria um comitê de 8 organizações com abertura para chegar a 10. Okay? Temos hoje 8, indo para 9, está faltando uma. Quando nós tivemos uma reunião com o Dr. Gilberto Carvalho, a primeira reunião que nós tivemos com ele, ele mesmo nos pediu, nos recomendou, disse, precisamos de ter representantes das organizações evangélicas aqui dentro. Só que nós não sabíamos, nem ele. É muito difícil conversar com os evangélicos, porque não tem um conglomerado
né? Eu não conhecia a Renas, agora já tem. Para mim já tem, entende? Então, isso, vejam se vocês também podem sugerir grupos de pessoas. Então, eu não tenho mandato para isso, mas eu quero deixar claro que o convite já fica um convite para vocês internamente considerar a hipótese, talvez, de mandar alguém para o chamado comitê facilitador, que é o comitê que vai negociar diretamente com as autoridades do governo federal os caminhos gerais, genéricos da ação. Depois vamos ter subgrupos de trabalho sobre temas específicos, que vamos precisar de gente que entenda dos temas específicos para poder estar discutindo. Ou seja, há um espaço, e vocês que conhecem, entre vocês mesmos, vocês podem dizer, olha, em tal assunto as pessoas poderiam ser essas aqui, em tal assunto as outras pessoas poderiam ser essas aqui. Então, completar, sim. De início, eu já diria o seguinte, fica aqui o convite, de que vocês sugiram o nome de uma pessoa para participar do comitê facilitador, que vai negociar com o Ministério do Planejamento, Fazenda, Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da União, Ministério da Justiça, que é o núcleo duro, entende? Esse grupo do Comitê Facilitador vai negociar com essas pessoas sobre os temas e os acordos que vão ser feitos, ok? Então, está aqui o convite para que vocês nos indiquem, então, pessoas e organizações, né? Todas elas têm que aderir à plataforma, porque senão não cabe, tá? Fica o convite. Silvio, muito obrigado. Gente, nós temos 10 minutos. Exatamente daqui a 10 minutos nós estamos começando a apresentação da campanha. Mais uma vez, obrigado, Alexandre, Silvio, e obrigado por vocês, pela gentileza de estar conosco, que com certeza foi um tema muito especial que